Boa noite a todos. É com muita alegria que aceitei o convite para estar hoje aqui nessa noite, trazendo as reflexões sobre o capítulo 20, o item 5, Obreiros do Senhor. Os obreiros do Senhor, que somos nós. Então é com muita gratidão que aceitei, essa oportunidade de poder buscar mais conhecimentos, de dividir hoje com vocês aquilo que busquei e para a gente refletir um pouco de como nós andamos como obreiros do Senhor. E aí fica para nós, nesse capítulo 20, que é os trabalhadores da última hora, porque nós sabemos que lá atrás tivemos Moisés, tivemos os profetas, e hoje estamos aqui, depois de tantos irmãos também que fizeram essa caminhada de luz do Cristo. Estamos nós hoje aqui também para trilhar essa caminhada, reforçar o nosso cristianismo, sendo aqueles obreiros do Senhor. Mas aí fica a seguinte pergunta para nós, Lá no item 5, os obreiros do Senhor. Quando adentramos o templo, o que buscamos? O que cada um de nós tem buscado? Como estamos agindo, como estamos, se nós formos pensar, realizando a nossa obra neste período, principalmente de pandemia? Estamos agindo realmente como os obreiros do Senhor? Para a gente refletir. E a gente pode pensar agora, e cada um mentalmente para si mesmo, O que eu tenho feito nesse período de pandemia, como obreiro, que me sinto na obra do Cristo? Como eu tenho agido, o que eu tenho falado, como eu tenho pensado neste momento, Como eu ajo como obreiro do Senhor? E aí nós podemos pensar em muitas situações, Porque aqui vem nesse item 5, quem nos traz essas reflexões é o Espírito da Verdade. Olha que iluminado esse item para nós, vindo dele, Nos fazendo refletir. Ele vem nos alertar, Vem nos trazer algumas situações que nós, se nós estamos sendo ou não realmente os verdadeiros obreiros. Então ele nos faz ali algumas reflexões, nos traz, como nós podemos dizer, um manual, um receituário de como nós estamos seguindo e o que nós estamos deixando de fazer como obreiros. E nós iniciando lá nesse item, que eu vou pedir a permissão para vocês para que eu possa fazer a leitura, porque essa mensagem ela é para nós cristãos, E o que nos move, o que nós buscamos? E é isso que nós precisamos refletir diante dessa mensagem do Espírito da Verdade. O que me move na obra do Cristo? E aí começa lá o item 5 assim. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Nós sabemos, que a caridade é a alma do Espiritismo. Já disse isso Kardec lá no livro Viagem Espírita. Tem um momento que ele fala isso, que a alma do Espiritismo, é a caridade. E será que nós estamos agindo sem desinteresse? Ali quando fala, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas pela transformação da humanidade, E aí nós ficamos pensando, já essas situações já estão chegando até nós. Agora, por exemplo, nós estamos numa crise, E as crises exigem mudanças, exige o nosso olhar, a nossa transformação. Elas vêm para isso, para mexer conosco. Toda crise que chega vem para mexer e fazer uma transformação em nós. Principalmente em nós, que nos declaramos muitas vezes os obreiros do Senhor, aqueles que estão realmente à frente, procurando buscar o caminho do Cristo, procurando caminhar com Cristo, aqueles que estamos hoje dentro da casa espírita ou em qualquer instituição que nos encontramos, trabalhando para o Cristo. Como é que é? Estamos realmente trabalhando para o Cristo ou estamos trabalhando para nós mesmos? Não podemos esquecer nunca que a obra ela é do Cristo. E ela precisa ser executada com amor, com caridade, com compaixão. E aí nós precisamos pensar, mas o que me move nesse momento diante dessa tarefa, O sentimento que eu coloco na tarefa é sem desinteresse?
né? Qual o meu interesse que eu coloco diante daquilo que eu faço? É buscando, de repente, uma colônia quando eu desencarnar, para que eu seja vista, né, perante Deus naquele momento que estou fazendo? Qual o meu interesse? Né? E aí a gente coloca de novo, que sentimento que eu estou colocando naquele momento da tarefa que eu faço para o Cristo? E continuando mais um pouquinho, o Espírito da Verdade nos traz assim: ditosos os que já hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Esse trabalhar juntos, sabemos muitas vezes que é um desafio para muitos de nós, né? Mas é nessa convivência que existe o maior desafio, porque é na convivência no lar, na casa espírita, seja onde estivermos, a convivência é que vai mexer conosco, é o que vai nos mostrar realmente como eu ando como obreiro do Senhor. Né? E aí a gente vê já a importância dessa questão assim de estarmos junto nessa convivência, porque já tem lá no Livro dos Espíritos, inclusive lá nas leis, ali fala sobre a lei de sociedade, mostrando a importância dela para a nossa evolução. Né? O importante é a obra ser realizada e não o meu nome à frente da obra. Não importa quem fez, o importante é que nem diz aqui, né, que ao Senhor chegar encontre acabada a obra. Então o nosso interesse ele tem que estar nessa meta final, que é a finaleira disso tudo, que é a obra acabada, né? A evolução da humanidade. E aí eu trago para nós aquela mensagem de Bezerra de Menezes que diz assim: solidários seremos união, separados uns dos outros seremos pontos de vista. Querido Bezerra, né? Já nos mostrando essa importância da união, a importância de estarmos juntos, a importância de estarmos trabalhando unidos, porque é ali, trabalhando com os diferentes, que nós vamos encontrar em nós aquilo que muitas vezes nós não conseguimos ver. É vendo o que o outro está trazendo. Será que estamos oportunizando a ideia do outro? Será que estamos ouvindo o que o outro tem trazido também? Quantas vezes a espiritualidade, nós vamos ver muito nas obras de André Luiz, quantas vezes a espiritualidade traz, através de um irmão, uma ideia, né? Traz ali uma situação para que aquilo possa acontecer, para que aquilo possa iluminar. Né? Então, será que a gente realmente está dando esse olhar realmente para aquele irmão, abrindo o nosso coração e oportunizando eles? Nós vimos hoje em dia jovens fazendo tarefas incríveis dentro de muitos centros espíritas, jovens trazendo os conhecimentos belíssimos, buscando, trabalhando na seara do Cristo, e isso é pela oportunidade, né? Não é abandonar, mas é estar junto, acompanhando, mas confiando, deixando com que ele também possa mostrar o seu trabalho. E assim, dentro de uma casa espírita, nós aprendemos, né, que essa convivência é necessária. Nem sempre vamos concordar com as situações, mas nós precisamos ter a humildade, que é a humildade que Jesus já mostrou lá no lava-pés, quando ele lavou os pés dos discípulos, mostrando essa humildade de que todos somos irmãos e que somos todos nós tarefeiros, né, dessa caminhada do bem. E continuando ainda, o Espírito da Verdade vai nos dizer assim: porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. E aí nós precisamos, né, como diz ali, né, nós precisamos silenciar muitas vezes as nossas discórdias, os nossos ciúmes, e também precisamos refletir em algumas situações. Se eu ainda carrego dentro de mim ciúme no trabalho com Cristo, ciúme da ideia, ciúme muitas vezes daquele trabalho que está acontecendo, é porque eu realmente não transformei algo em mim ainda. E eu preciso olhar para dentro de mim. E isso a gente sabe que é tão difícil, né? Mas estamos aqui para aprender um com o outro. O outro vai revelar muitas vezes aquilo que eu nem sabia que eu tinha dentro de mim. Mas como obreiro do Senhor, eu preciso ter esse olhar principalmente direcionado para a obra, para que não haja dano nenhum à obra do Cristo, né?
É a gente realmente agir com a caridade, que é a alma do Espiritismo. E aí nós podemos lembrar até quando Chico atendia as mãezinhas que estavam lá para saber de seus filhos que já foram devolvidos à espiritualidade. Certa vez se encontrou uma mãe que estava ali, né? Mas ela não veio para falar sobre o filho. Ela veio falar sobre o seu cãozinho que havia desencarnado. E naquele momento ali houve o julgamento de alguns irmãos que estavam. E Chico atendeu aquela mãe com o maior carinho, com o coração aberto, com compaixão, com caridade, sem o pré-julgamento, sem o julgamento em cima da situação que estava trazendo, porque respeitou a dor daquela senhora que havia devolvido o seu cãozinho à espiritualidade. E esse olhar muitas vezes nós precisamos ter uns nos outros, porque todos nós temos, né, essa chance de estar ali no caminho do Cristo. Alguns de nós vamos ser as pernas, outros vão ser os braços, outros vão ser a voz do Cristo nas suas tarefas, mas tendo aquele olhar realmente de irmão, de caridade um com o outro, né? Então precisamos silenciar muitas vezes essas dificuldades que encontramos em nós para que a obra aconteça, para que a gente realmente se torne obreiro do Senhor. Tem uma situação também que Francisco de Assis procura Irmã Clara, porque ele estava incomodado por certas ideias que estavam chegando e ele não gostava daquela ideia. E aí ele foi procurar Clara e ele não queria aceitar aquilo que estava sendo trazido. E a Irmã Clara, como chamava ele carinhosamente, Pai Francisco, diz a ele que ele não estava pobre ainda. E eu vou deixar esse questionamento para vocês procurarem lá depois na obra de Francisco, mas é muito bonito para a gente ver, porque nós muitas vezes ainda não estamos como realmente achamos que estamos. Precisamos trabalhar essa transformação em nós para que a gente possa trabalhar com Jesus, né? Para ser realmente aquele obreiro que Jesus conta na sua tarefa, olhando sempre a obra, porque tudo passará, né? Nós passaremos, outros virão, assim como os primeiros passaram também, os trabalhadores da vinha nos mostram isso, né? Mas se nós formos pensar, outros vêm, mas o trabalho, a obra fica. Né? Então, não sem ter nome, sem precisar que seja porque fui eu, mas sim qual o meu interesse quando eu estou na obra do Cristo. O que eu realmente coloco de sentimento naquela tarefa que eu estou fazendo. É o meu nome, é porque eu criei, é porque eu quero que seja assim, ou é para que a obra realmente faça a transformação que precisa acontecer na humanidade. E aí nós temos também a outra parte que diz assim: porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes. Foi a parte que eu li antes, né? Mas só para a gente refletir um pouquinho, que o Senhor nos dirá: vinde a mim. Né? Porque ele sabe, ele reconhece cada um de nós, ele sabe as nossas necessidades, ele sabe as nossas dificuldades. Abrirmos o nosso coração para Cristo e dizer: eu ainda tenho essa dificuldade, trabalhe isso em mim para que eu possa realmente operar na obra. E mais abaixo, ainda terminando lá no último item, o Espírito da Verdade nos diz: Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é o que ele confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração. Pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Aqui quando fala que Deus colocaria com o dedo em nós, né? É uma simbologia na realidade, né? Está ali como um símbolo, né? De educação, um símbolo educativo, de transformação. Não que ele vá colocar o dedo assim em nós, mas nos mostrando já essa questão, né? De disciplina. Graças às dificuldades, como ali fala, que talvez teremos mais dificuldades, quanto mais a gente pede algo, mais vem. Porque aquilo vai nos fortalecer na dificuldade, diante daquilo que nós passamos, que nós nos fortalecemos, né? Mas os que buscam destaque no mundo nas obras já receberam essa recompensa, né? E a nossa recompensa maior é a vida futura, é o que nos espera, né?
no trabalho no bem, nos evoluindo sempre para que a gente possa cada vez mais desempenhar um papel realmente de obreiros do Senhor. Então, o nosso tempo está terminando, é curto, mas fica aqui essa mensagem para a gente refletir um pouquinho, né? Sobre como eu trabalho na Seara do Cristo. Para finalizar, eu trouxe uma mensagem de Sueli Caldas Schubert, nossa trabalhadora, que retornou à pátria espiritual essa semana, que diz assim: o tempo para o trabalhador dedicado ao Cristo é hoje, é agora. Não há tempo para acomodações, nenhuma desculpa ou dúvida. Há uma ansiedade constante em se aproveitar de forma cada vez melhor o tempo disponível. O valor do minuto que passa é inestimável, a oportunidade perdida não retorna em idêntica condição. Urge contribuir para o bem, realizar alguma coisa antes que o relógio da vida assinale os últimos minutos das últimas horas. Então fica aí essa mensagem para a gente refletir. E eu agradeço imensamente o carinho e a oportunidade de todos vocês. Gratidão a todos. Vamos então fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, aos benfeitores espirituais, agradecer por essa oportunidade de olharmos para nós mesmos, buscando a nossa transformação moral, buscando evoluirmos sempre nesse caminho de amor, para sermos realmente os obreiros que Jesus espera de cada um de nós, trabalhando em nós primeiramente, para que possamos ter uma humanidade evoluída na luz do Cristo maior. Agradecemos por tudo e que assim seja.